Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, política do Vasco pegando fogo, as eleições chegando, vamos atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo aí nos bastidores do Clube de Regatas Vasco da Gama. E olha, vou dizer para vocês, tá agitado, hein? 31ª rodada começou ontem com resultado, que não foi tão bom assim. E a gente vai falar muito aí sobre Vasco da Gama e Cuiabá, porque amanhã é dia de finado, mas o Vascão vive. O Vasco não pode cair amanhã diante da equipe do Cuiabá não, certo? Vamos lá, vamos começar aqui o nosso vídeo. Pedir para você que está insatisfeito com o atual momento, qual o Vasco da Gama vivencia, você que não aguenta mais essa chacota, você que não aguenta mais ver o Vasco passando por isso, aqui é o teu lugar. Principalmente você que não gosta dessa conversa fiada que está sendo colocada aí. Vamos lá, o seguinte, 31ª rodada começou ontem, certo? O Bahia venceu o Fluminense, era de se esperar, mas cá entre nós, pessoal, foi um jogo meio complicado para o Bahia, né? O Fluminense chegou a acertar a trave 2 vezes, mas o Bahia, com um gol do Everaldo, acabou vencendo aí a partida. E hoje tem 2 jogos importantíssimos para o Vasco da Gama. Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians que ainda vai jogar com o Vasco da Gama, não conseguiu se livrar ainda matematicamente, e a gente vai ter o Flamengo jogando contra o Santos. Não vou torcer para o Flamengo, certo? Não vou torcer. Se o Flamengo vencer, uma circunstância de jogo, né? Mas o Vasco é que tem que fazer o papel dele aí, certo? O Flamengo joga contra o Santos. Ô Laureano, o Vasco pode sair da zona do rebaixamento amanhã? Claro que pode. A gente tem que torcer aí por um tropeço do Santos e outro tropeço aí da equipe do Goiás, certo? O Goiás e o Santos tropeçando, a gente vai ver aí o Vasco, caso vença, saindo aí da zona do rebaixamento. E amanhã é a nossa vez. Amanhã, às 17 horas, é o dia aí de finado, mas que o Vasco não pode dar mole. O Vasco tem que fazer a sua parte aí dentro de campo, né? E ontem eu vou falar uma coisa para vocês. O Vasco treinou no CT lá do Atlético Goianiense. O Vasco ainda treina lá hoje, na parte da tarde. Viaja de noitinha lá para o Mato Grosso e amanhã é jogo e jogo decisivo. Agora, para completar, a vida do Ramon Dias não tá fácil. O Pumita pode ser titular do jogo, porque o Paulo Henrique se lesionou no jogo contra o Internacional e é dúvida para a partida. O Paulo Henrique, lateral direito, e ele também, assim como o Vegete, Jair, Rossi e o Marlon Gomes, não vai poder atuar. Vamos torcer aqui para que haja uma melhora do Paulo Henrique, certo? Senão, o Pumita vai voltar a ser titular. A gente vai contar com o retorno do Paulinho e também do Praxedes. Pessoal, agora a gente vai falar aí sobre a situação envolvendo as eleições do Vasco, porque hoje é o último dia para inscrever
as chapas, né? Hoje a gente já vai ter essa situação finalmente definida. Por enquanto, Levenciano, Marcelo Borges e também o Pedrinho. O Júlio Brandt ontem veio a apoiar o Pedrinho, assim como o Cassiano também. Então toda aquela pouca vergonha que vocês já conhecem já do projeto aí Destruímos, né, o Vasco da Gama. E eu falo para vocês, olha, o Pedrinho é a continuidade do Salgado. E por falar nisso, o Salgado está apoiando quem? Adivinha quem é que o Salgado está apoiando? O próprio Pedrinho, certo? Então vamos ficar atento a essa situação, torcedor do Vasco da Gama que está aí nos assistindo. E o seguinte, situação aí do Marcelo Borges, muito se falando que não vai conseguir a quantidade de pessoas para poder fechar aí a chapa hoje. Vamos aguardar para ver se ele vai apoiar o Leven ou se ele vai conseguir aí os recursos aí, a quantidade de pessoa para que efetivamente ele consiga aí inscrever a sua chapa. Agora, não tem outro caminho. O caminho é Luiz Roberto Levenciano. E a gente tem que começar a falar já sobre essa situação, porque o próximo presidente do Vasco vai ter uma tarefa árdua pela frente. E além disso, meus amigos, tá faltando aí 11 dias para as eleições do Vasco, a eleição que vai ser a mais importante da história aí do nosso clube. Então é o seguinte, gente, torcer para que não haja nenhum tipo de fraude. Inclusive aí está ainda se discutindo a situação na justiça, se será online, se será presencial. O Vasco respondeu, a gente aguarda aí o veredito, o martelo batido da justiça, para que finalmente a gente possa falar aqui para vocês como que vai ser toda essa situação. Então vamos torcer aí para que dê tudo certo, que o Vasco seja resgatado. Perfeito, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!